Graça e paz, igreja, amém? Muito gratificante estar aqui, né? Agradecer ao pastor, ao Johnny, ao César, pelo convite. Hoje eu estou acompanhado da minha esposa Carol, minhas duas filhas estão em casa, Antonella e Angelina. E Deus já falou muito conosco hoje, né? Através dos louvores, através dos testemunhos, né? Deus já falou muito aos nossos corações. Dizer que esse ministério já alcançou tantas vidas e vai continuar alcançando, e que venha muitos e muitos anos, né? E realmente parabenizar, né, a disponibilidade, a coragem dos que estão à frente desse ministério. A gente sabe que tem que pagar o preço, a gente sabe que não é fácil você dizer não para o mundo, né, e você dizer sim para o céu, né, para viver a vontade de Deus aqui na terra. É só para quem realmente quer pagar o preço. E muitas das vezes, acho que foi o Johnny que falou, às vezes é com solidão, às vezes é com preço de saudade, longe de casa, longe da família. Mas dá parabéns realmente, e dizer que tem muitas coisas ainda para acontecer, é apenas o começo, e vai alcançar muitos corações ainda em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, hoje eu queria falar sobre um texto bem conhecido, que traz muitas lições. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em 2 Reis 4. Eu vou ler do versículo 8 até o 10, mas ele finaliza no versículo 37, essa história. Eliseu e a mulher de Sunem. Um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição, e daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava as suas refeições na casa dela. Ela disse ao seu marido: tenho a certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Aqui é uma história que a gente aprende muitas lições com ela. A Bíblia não menciona o nome dessa mulher, ela é conhecida só como a mulher de Sunem. E aqui fala que ela era uma mulher já estabilizada financeiramente, né? E para quem não sabe, Sunem quer dizer lugar de repouso, e fica ali no leste, no sudeste do Mar da Galileia. E aqui a gente já pode tirar algumas lições, que muitos dos milagres que tem para eu receber da parte de Deus, eu preciso descansar em suas promessas. Eu preciso não permitir que a ansiedade, que o medo, que as preocupações, que as inquietações roube a minha fé, roube o meu ânimo, para eu viver de fato o que Deus tem na minha vida. Ali Eliseu estava exercendo o seu ministério, e dá para ver que essa mulher, ela tinha um discernimento espiritual. Ela reconhece que aquele homem que estava ali exercendo aquele ministério era um santo homem de Deus, e ela fala: vamos construir um lugar para esse homem, quando ele vier, para ele ficar na nossa casa. Então nós precisamos também discernir as estações que nós vamos enfrentar aqui na terra. Às vezes tem muita gente que está vivendo o inverno e está querendo sair do inverno. Não, viva, passe por inverno. As estações foram feitas para nós passarmos e também para nós vivermos. E com isso Deus traz experiência, amadurecimento espiritual. Deus traz crescimento para eu viver de fato o propósito dele aqui na terra. Então vejo que através dessa história eu quero trazer 6 lições que eu aprendo com essa mulher. A gente vai ver que por o carinho dessa mulher no texto, Eliseu quer recompensar ela com alguma coisa. E ela fala: não, eu já tenho uma vida boa. Só que ela não poderia ter filhos. E Eliseu vai até o rei: poxa, eu acho que eu vou até o rei para pedir que ele te dê algum presente. Só que Eliseu descobre que ela queria ter um filho, e ele profetiza: daqui a 1 ano você terá um filho, e ela tem. Só que passa um tempo, essa mulher perde o filho. E aqui que eu aprendo com essa mulher, a primeira lição que eu aprendo nessa história é que ela não se entrega mesmo sabendo que seu filho estava morto. O texto vai falar que ela vai até o marido que estava no campo, ali realmente trabalhando, e o menino também acompanhou o marido, seu filho, e ali ele tem uma forte dor de cabeça. Ele chega em casa e ele morre. E ela vai até lá,
o seu marido e fala: olha, arruma uma jumenta que eu vou até o moço. Essa mulher, o que me chama a atenção, ela não demonstra nenhuma tristeza, ela não demonstra nenhuma dor, ela simplesmente, ela não demonstra nenhuma fraqueza ali. E o que me chama a atenção é que no seu pior momento, quando a gente bate um carro, quando a gente perde alguma coisa, existem coisas que tem como substituir. Agora um filho não tem como. E o que me chama a atenção dessa mulher é que mesmo ela perdendo um filho, ela não se desespera. Em seu rosto não vê nenhuma imagem de tristeza, sabe, nenhuma imagem de dor. Ela simplesmente, ela acredita. E em seu pior momento ali, ela acaba crendo, e mesmo assim ela não murmura. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado. A gente está chegando a mais um fim de ano. 2023 já está se findando. Eu não sei qual o problema internamente, externo que você tem carregado. Mas eu quero te dizer para você voltar o teu foco para Deus. Para você voltar o teu foco para Jesus. Porque nele nós renovamos a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança. Então não se paralise com o que se apresentou diante de ti. Não se paralise com o que se apresentou diante da tua situação nesse momento. Porque quem sabe você está prestes a viver um grande milagre, e isso se apresenta exatamente na hora que é para nós desistirmos. E a primeira coisa que eu aprendo nessa lição da história dessa mulher, ela não se entrega mesmo sabendo que o seu filho está morto. Tem muita gente que está chegando nesse final de ano e parece que tudo está acabado, e parece que não tem mais solução para o problema, parece que não tem mais jeito. Então Deus nos trouxe aqui hoje, através dos louvores, através dos testemunhos, e agora através da palavra, para dizer que Ele é maior do que isso que você está vivendo, para dizer que a tua vida tem solução, que o que você tem vivido tem solução, que o que você tem enfrentado Deus pode resolver, mas é necessário acreditar e crer, e não se entregar. Essa mulher não se entrega, mesmo sabendo que seu filho estava morto. Ela não murmura, ela não reclama, ela demonstra-lhe uma confiança de que aquele problema poderia ser resolvido. E um dos segredos da vitória é você não desistir e confiar em Deus. Quando nós não desistimos, por mais que a realidade se apresente de uma forma triste a mim, e hoje nós vivemos uma cultura onde, se eu tenho um Deus, Deus vai me isentar de todos os problemas, onde se eu aceitei Jesus, eu não vou passar mais por lutas, eu não vou passar mais por desertos, eu não vou passar mais por covas, por fornalhas. Meus irmãos, tem muita gente que encara o sofrimento como algo demoníaco. Se você for olhar na história da Bíblia, o sofrimento na vida do cristão, ele é algo prazeroso. E às vezes nós passamos algum tipo de dificuldade, nós já transferimos para o diabo. O diabo está furioso, vamos fazer um jejum, vamos subir ao monte, vamos fazer uma campanha. Aí você olha para o ministério de Cristo, ele teve mais crítica do que elogio, ele teve mais perseguições do que exaltação. Foram mais perseguições com o Filho de Deus, a chegar ao ponto da crucificação, do que simplesmente as pessoas acharem que ele era de fato o Filho de Deus. Só reconheceram isso quem era íntimo dele. Então nós precisamos entender que o sofrimento faz parte da vida cristã, que o sofrimento faz parte da nossa caminhada aqui na terra. É claro que ninguém, meus irmãos, quer sentir dor, é claro que ninguém quer ser humilhado, é claro que ninguém quer ser rejeitado, ninguém gosta de passar por isso. Mas nós estamos numa preparação para morar na eternidade. E hoje é muito fácil a gente trazer mensagem que sacia seu ego, de que você vai ser vitorioso, de que você vai tudo dar certo na sua vida. Mas quando eu olho para a missão de Cristo, para o ministério dele, para a palavra dele,
Jesus teve que enfrentar desertos, rejeições, humilhações, abandono, solidão, e às vezes nós se colocamos como, sabe, o queridinho do céu. Poxa, eu não posso passar por isso. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que o sofrimento, ele é importante para a nossa vida cristã aqui na terra. Ele é importante para o nosso crescimento aqui na terra. E às vezes a gente endemoniza isso. É Ele que me prepara para um dia eu morar eternamente com o Senhor. Deus nos está dando uma oportunidade. A gente não, no céu não vai haver sofrimento, tristeza, não vai haver nada disso. Então Deus está me dando uma oportunidade para eu adorar Ele aqui, em meio às dores, em meio às lutas, em meio aos nãos, em meio às rejeições, em meio às solidões. É uma oportunidade divina que Deus me dá para adorar Ele em todos os momentos. Então não se entregue, não ache que é o fim, não ache que as coisas perderam o controle. Deus jamais perdeu o controle. São mais de 2023 anos que Deus, sempre o que Ele falou de Gênesis e Apocalipse se cumpriu, e não é na tua vida que não vai acontecer. Nós precisamos confiar nesse Deus. A segunda coisa que eu aprendo com a história dessa mulher, ela colocou o problema no lugar certo. No versículo 22 de 2 Reis 4, fala assim, versículo 22 fala assim: então chamou o marido e disse: mande o empregado trazer uma jumenta, eu preciso ir falar com o profeta Eliseu, volto o mais depressa que puder. Então ela chega até o marido, o seu filho está morto em casa, ela não fala que o seu filho está morto, ela só simplesmente pede para preparar a jumenta, que ela ia até o profeta. E na casa dela, o filho dela está morto. Então ela colocou o problema no lugar certo. O normal dessa mãe era gritar, se apavorar, era se desesperar, sabe? Mas aqui eu aprendo isso. Ela pega, né, ali o menino e leva para o quarto do profeta, aonde ela tinha preparado o quarto do profeta Eliseu. E a pergunta que eu quero fazer para nós como igreja hoje: aonde você tem depositado teus problemas? Aonde você tem depositado as tuas ansiedades, os teus medos, as tuas angústias? Porque existem pessoas que têm depositado seus problemas em lugares errados. Tem pessoas que têm depositado seus problemas, seus sonhos, em lugares errados, para pessoas erradas. E isso acontece que o seu problema jamais vai ser resolvido, ele pode até piorar. Essa mulher leva o menino para o quarto do problema, para o quarto da solução, perdão, que é o quarto do profeta. Então, se a luta está grande, se você não tem saída, é o momento de você levar realmente o que você tem vivido aos braços de Deus. Levar os nossos problemas para o lugar certo. E aqui o profeta representa ali o homem de Deus. É nós levarmos o que nós temos vivido para o lugar certo, que é a presença de Deus. Então, o quarto do profeta ali simboliza a presença de Deus. E aonde nós temos levado o que eu tenho enfrentado? Para quem eu tenho desabafado? Para quem realmente eu tenho falado dos meus sonhos, dos meus projetos? E muitas das vezes, meus irmãos, a gente acaba não vivendo, ou então não passando para o próximo nível, porque simplesmente eu tenho levado as minhas crises, as minhas dores, para coisas erradas e para lugares errados. Então, essa mulher sunamita, ela coloca seu problema no lugar certo. Quem sabe hoje Deus está querendo trazer uma reflexão para nós, de nós levarmos de fato o lugar onde vai ter solução para a nossa vida, que é a presença de Jesus. E nós precisamos confiar e crer que Deus ele pode solucionar qualquer coisa que nós enfrentarmos aqui na terra. A palavra de Deus fala que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E no versículo 23 fala assim: o marido perguntou: por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado, nem dia de festa da lua nova. Não faz mal,
respondeu ela. Terceira coisa que eu aprendo com essa mulher: ela não compartilhou o problema com pessoas que não podia resolver. Naquele momento ali, se ela expressasse alguma preocupação, algum medo para o seu marido, sabe, alguma dúvida, o seu problema não ia ser resolvido. Ela simplesmente rejeita aquilo, sabe, e ela leva o problema para o profeta Eliseu. Então, eu vejo que um dos erros do rei Ezequias foi mostrar tudo do templo para outra nação. Então nós precisamos, meus irmãos, a cada dia, compartilhar nossos problemas com quem vai resolver. Não leve problemas para pessoas que realmente não vai poder te ajudar em nada. Cuidado com quem você compartilha as tuas dores, os teus sofrimentos. Compartilhe com a pessoa certa. E essa pessoa certa nada mais é que Jesus, que tem toda a solução para os nossos problemas. Com quem nós temos compartilhado nossas dores, com quem nós temos compartilhado nossos medos. E muitas das vezes nós estamos vivendo um tempo onde nós queremos tudo para o ontem, nós queremos tudo para o agora. E nós não estamos de fato dando a atenção devida para Deus, o que Ele quer fazer nesse exato momento com a minha vida. É engraçado quando a gente está passando um momento de deserto, um momento de luta, a gente quer buscar resposta, a gente quer buscar os porquês, mas quando a gente está vivendo um tempo de bonança, um tempo de exaltação, a gente também não pergunta o porquê para Deus, né? Deus, por que eu estou vivendo isso? Eu não mereço, eu sou falho, se não for a tua graça, a tua misericórdia, o que seria de mim? É porque a nossa cultura brasileira, ela não é uma cultura de guerra, é por isso que a nossa fé é mimada. Desde a existência do povo hebreu, Israel é acostumado com guerra. Eu vi um vídeo esse dia, que os israelitas chegavam para servir o exército de Israel, e ali eles chegavam dançando com os soldados, cantando a Deus, e em cima os mísseis estavam sendo lançados na nação de Israel, e ali eles alegres, dançando e louvando a Deus, e a confiança que eles tinham nesse Deus. Então você vê, eles dançando, louvando a Deus, porque ia servir a sua nação, o seu país, e quando você olha em cima, os mísseis passando em cima deles, eles felizes, em meio a uma guerra. Então você vê que o país, a nação de Israel, ela sempre, em volta dela, foi acostumada com guerra, com perseguição, com luta. Faz dessas pessoas ter realmente uma fé inabalável, de confiança em Deus, pela história que foi toda escrita na Bíblia. Então hoje a gente tem uma cultura de que é como se Deus tivesse a obrigação de me abençoar se eu vir à casa dele, se eu ser um dizimista, sabe? Se eu fazer uma campanha. Aí você passa a levar o teu relacionamento com Deus baseado no que Ele pode te proporcionar e não no que Ele é. E a gente começa a criar essa cultura dentro de nós, e nós nunca de fato conhecemos quem é Deus. Não estou dizendo que Deus não tem bênçãos para nós, que Deus não tem o melhor para nós, não estou dizendo isso, mas a nossa intenção, nós precisamos buscar Deus voltado pelo que Ele é. O amor mais próximo de Deus é de pai para filho. Eu tenho 2 filhas, quem é pai vai entender isso. Eu não estou amando as minhas filhas pensando em amanhã elas me sustentar ou não, delas me deixar para eu ir para um asilo, pô, vou amar elas, porque eu não quero amanhã ir para um asilo, eu quero que elas cuidem de mim. Não, jamais. Eu estou amando elas por amor, sem querer nada em troca. Simplesmente eu amo. A mesma forma, Deus decidiu enviar Jesus sem querer nada em troca. Foi uma decisão de amor. Deus decidiu enviar Jesus por amor, não foi um sentimento. A partir do momento que eu começo o meu relacionamento com Deus baseado no que Ele pode me proporcionar, isso não é amor, é barganha. Eu estou barganhando Deus e colocando Ele sempre em xeque. Por isso que muitas pessoas hoje na vida cristã, elas têm seu relacionamento com Deus e sempre elas estão botando Deus na parede, sempre botando o agir de Deus em xeque.
porque ele se sente no direito do que ele fazer para Deus, é necessário ele receber algo em troca. Então nós precisamos, de fato, reconhecer quem é esse Deus. Deus tem sentimento, meus irmãos. Deus tem ira, Deus tem ciúmes, Deus ama, Deus perdoa. Ele tem sentimentos. E todo pai quer o filho por perto. Nenhum pai aqui quer o filho distante. Eu entendo que a Bíblia fala que se nós somos maus, sabemos dar bons presentes, dirá Deus. Eu tenho 2 filhas. Eu jamais, como pai, vou dar um presente para elas se ferirem. Eu jamais, como pai, vou dar um presente para elas, para amanhã elas se afastarem de mim e eu nunca mais ver elas. Agora isso é um entendimento meu, não é nem bíblico, é um entendimento meu. Eu jamais passa pela minha cabeça de que Deus, sendo Deus, Ele vai me dar uma bênção para eu abandonar Ele. Ele vai me dar uma porta aberta para eu virar as costas para Ele. Claro que aí tem a escolha humana, mas eu estou falando do intuito de Deus. Então a gente precisa entender se de fato o que eu estou vivendo é bênçãos de Deus ou não. Nem sempre o que você está vivendo pode ser da vontade de Deus. Às vezes pode ser uma colheita sua, porque também Deus é justo. Tem muitas pessoas que estão vivendo coisas na terra que elas não têm vida com Deus. Elas estudaram, elas se prepararam e colheram. Agora, eu como cristão, eu entendo que cada bênção que Deus permite eu viver na minha vida, eu preciso ter um preparo espiritual, preciso ter um preparo mental para que eu não me perca com essa bênção e amanhã eu faço dela um altar de glorificação a Deus para que outras vidas sejam alcançadas. Então, meus irmãos, nós precisamos ter esse entendimento, de discernimento sobre, de fato, quem é Deus. A quarta lição, são 6, a quarta lição que eu aprendo com essa mulher, ela não se preocupou com a distância que ela iria percorrer para achar a solução. Ir ao Monte Carmelo é conquistar milagres. Implica 2 condições: buscar a presença de Deus e pagar um preço. Aproximadamente de onde ela estava até o Monte Carmelo, eram 32 quilômetros para percorrer. Hoje tem muita gente que quer milagre, tem muita gente que quer bênção, tem muita gente que quer que Deus faça acontecer, mas não quer pagar preço, não quer de fato se disponibilizar para pagar um alto preço, para viver a vontade de Deus aqui na terra, para viver de fato o que Deus tem para a minha vida. Aí simplesmente querem viver que Deus se encaixe na sua rotina, mas não ela se encaixar na rotina do céu. Meus irmãos, entenda que Deus, Ele é rei e Ele tem um reino. E dentro desse reino tem princípios, tem valores para serem seguidos. O céu não é bagunça. É por isso que Deus, antes de qualquer coisa dele me entregar, é necessário eu passar pelo tempo do processo. Entre a promessa, existe o processo. É por isso que nós precisamos entender que o momento que Deus mais se aproximou da humanidade foi através de Jesus. Foi quando ele vinha Jesus em forma de humano. Foi o tempo onde Deus mais se aproximou do ser humano, porque ele é um ser transcendente, ele está muito além do ser humano. Então Deus, ele tem uma missão em me salvar e te salvar. Mas hoje, meus irmãos, a gente está vivendo uma geração onde a gente gasta tanto tempo com coisas que não traz edificação, do que de fato para ouvir o que Deus tem para a minha vida. Sabe, e a minha fé vai ficando rasa, a minha vida espiritual vai ficando rasa, e a cada dia eu, sem perceber, o céu vai se distanciando de mim. Uma das maiores derrotas de Israel foi quando Israel pecava, trazia a arca, mas teve um dia que Deus falou: vocês vão sem mim agora. Aonde leva a arca, os filisteus roubam a arca de Israel, os filhos de Eli é morto, o profeta Eli ali, e aquela notícia foi tão grande que ele já estava velho, ele cai da cadeira, ele quebra o pescoço, a sua nora estava grávida, e quando ela dá a luz, porque ela também estava para dar a luz, e um dos seu esposo estava na guerra, morreu, sai a criança, o nome da criança é Icobô.
E Cobô significa a glória se foi. Ou seja, a glória de Israel se foi, roubar a arca. Então às vezes nós podemos estar seguindo as nossas vidas, os nossos caminhos, mas não o caminho de Jesus. O céu nunca disse que a vida seria fácil aqui na terra, mas Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Amém? Então, meus irmãos, ela não se preocupou, a quarta coisa que eu aprendo com essa mulher, ela não se preocupou com a distância que ela iria percorrer para encontrar a solução para o seu problema. Então é necessário também nós estarmos dispostos a pagar o preço. A quinta coisa, já estou terminando, que eu aprendo com a história dessa sunamita, ela se lança aos pés do profeta. Isso significa não abrir mão da presença de Deus. Como está teu relacionamento hoje? Será que você na sua casa, é engraçado que hoje muitas pessoas têm deixado para buscar Deus aqui, em uma célula, mas na sua casa, às vezes nós estamos adorando outras coisas, não a Deus, a televisão, Netflix, celular. Nós não separamos coisas ou tempo para meditar nas Escrituras, e a Bíblia é muito clara quando ela fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. A gente está vivendo um tempo da apostasia, meus irmãos, onde as pessoas estão distorcendo a palavra de Deus, e hoje é engraçado que as mensagens não tem confronto, sabe, não faz você refletir. É muito fácil a gente pegar algo e trazer como se uma coisa muito superficial, e parece que quando essas mensagens de confronto vêm, parece que cansa, porque é algo que te confronta, e nós queremos aqui algo que sacia o nosso ego. Mas a Bíblia fala que no final dos tempos muitos iriam procurar mestres que falassem o que nós queríamos pensar e saciar nossas vontades. Só que a Bíblia fala que ela é uma espada de dois gumes, a palavra de Deus. Ela tem que me confrontar. Então nós precisamos entender que a presença de Deus, foi cantada aqui, a presença de Deus, ela é muito importante em nossas vidas. Tem pessoas hoje tomando decisões sem consultar a Deus. Tem pessoas hoje tomando decisões sem perguntar se é da vontade dEle, se é isso que Ele quer, sabe? Então nós temos que ter esse hábito de falar com Deus, temos que ter esse hábito de consultar a presença dEle e nos relacionar com Ele aqui na terra como um relacionamento íntimo. Então qualquer atitude que você for tomar, meus irmãos, por mais que você tenha a convicção, consulte a Deus, consulte a presença dEle. A maior pesca de Pedro não foi porque ele era um grande pescador, mas foi porque ele obedeceu à voz de Deus. Muitas das vezes, quando nós ouvimos a voz de Deus, por mais que seja um não, acredite, porque isso pode ser um livramento para a tua vida, e amanhã você pode viver algo extraordinário no seu casamento, na sua família, na sua profissão, por você dar ouvido ao que Deus de fato tem para a sua vida. E nós precisamos ter esse discernimento, que nós somos sementes. Aonde Deus nos envia, nós precisamos semear. Fomos gerados para dar fruto. Nós temos que carregar semente em nossas mãos e não pedras. Então tem muita gente que tem carregado pedras para ambiente, seu ambiente familiar, seu ambiente de trabalho, e tudo que nós declaramos, tudo que nós falamos, gera realmente algo. Então que nós possamos carregar essas sementes do céu. Então declaro sobre a tua vida e profetizo que a sua vida vai ser direcionada pelo Espírito de Deus, que a sua vida, as suas decisões vai ser realmente conduzida pela palavra de Deus e por Ele tem para a sua vida. Amém? E a última coisa que para finalizar, ela não desistiu, mesmo já orado algumas vezes. Ali fala que quando o profeta chega, no texto diz, quando o profeta chega na casa onde o menino está morto, ele não ora e o menino já ressuscita. Ele dá uma volta no quarto, ele ora, e depois de alguns instantes que o menino vem trazer a vida. Quantas pessoas hoje têm orado pelo seu casamento, por um filho, por um amigo, e a resposta não vem? E um dos maiores enganos de Satanás é colocar na nossa mente que isso não tem mais jeito, que isso não tem mais solução.
E essa mulher, mesmo ela sabendo, né, que seu filho estava morto, ela não desistiu, mesmo já orado algumas vezes. Então entenda, meus irmãos, que a oração não é para eu receber coisas. A oração é para eu convidar a presença de Deus para caminhar comigo aqui na terra. E a presença dele faz com que eu tenha solução para muitos problemas que eu vou enfrentar aqui. Então, a minha vida, ela tem que ser solucionadora de problemas. Foi para isso que Deus me criou, que te criou, para solucionar problemas. E nós temos que ser disponível a esse chamado de Deus sobre as nossas vidas, para que amanhã nós possamos ser resposta para outras, outras pessoas que estão no nosso caminho, que estão no nosso meio. Então, em nome de Jesus, que nós possamos ser intercessores e não se paralisar diante de alguma luta, diante de algum problema, porque é isso que o inimigo quer fazer com a nossa vida, nos paralisar e a obra de Deus não ser cumprida aqui. Só tem um jeito para isso acontecer: se você permitir, se você escolher. Então, que o propósito de Deus te guie, que a presença de Deus te direcione aqui na terra, e que nós possamos levar os nossos problemas, no lugar certo, para pessoas certas, porque eu tenho certeza que é isso que Deus quer de nós. Amém, meus irmãos? Então foi isso que Deus colocou no meu coração. Fiz um resumo aqui do que eu aprendi com esse texto, e gratidão mesmo por esse ministério, Atleta de Cristo, por vocês que vieram aqui, por esses 3 dias já, né? De terceiro dia, e tenho certeza que o ano ainda não acabou e tem muita coisa ainda para você ver da parte de Deus até o final do ano. Então não se entregue, não se desanime, entenda que Deus, Ele continua no controle de cada detalhe da tua vida, e Ele jamais perdeu o controle, e Ele tem um grande propósito na sua vida e uma grande promessa. Amém? Quero agradecer a oportunidade, né, por tudo que foi falado aqui, agradecer ao pastor, ao Johnny, ao César, e muito grato, e que nós possamos ter um resto de dia aí abençoado. Amém? Amém.